Fala pessoal, continuando aqui, vamos agora converter o índice IJ que a gente vai passar num número de estado. Então, basicamente é o seguinte, ó, o que eu fiz aqui? Imagina que eu tenho a posição IJ, né? Então, I valendo linhas, J valendo colunas, se eu quiser apontar essa posição. Eu gostaria que viesse apenas o índice 2. Então, eu vou fazer I vezes 5 mais J. E essa posição, na verdade, você vai ter linha 0. Então, vai ficar 0 vezes 5 mais J, que é 2, igual a 2. Né? 0 vezes 5 é 0, mais 2, 2. Se eu quiser transformar em índice essa posição aqui, ó, que é o 13, então eu vou ter I vezes 5 mais J, da mesma forma que a outra, que vai resultar em igual, opa, não vou fazer aqui, 0, quer dizer, aqui, ó, então eu vou multiplicar o I é 2, então vai ser 2 vezes 5 mais 3, que vai dar o 13, ó, 2, que é a linha, vezes 5, porque é o tamanho de número de linhas, então deu 10 mais 3, 13. E assim a gente vai ter todo o valor, todos os índices mapeados, e é isso que a gente vai fazer exatamente aqui agora, aqui nessa função. Então vamos lá, def, vou chamar de toIndex, recebendo state, ok? Então vamos lá, return state 0 vezes grid size, primeira posição, mais state 1. Então eu peguei o I, que está na posição 0 da variável state, vezes grid size, que é 1, mais state 1, ok? Então ele vai, sempre que eu chamar essa função, ele vai converter isso para uma posição como essas aqui, tá? E aí eu vou ter a minha função de transição e recompensa. Def step state action if state igual a A, que é uma recompensa máxima, return, eu vou passar a posição do linha, da onde a gente vai teletransportar, e reward A. Beleza. If state igual a B, return B prime reward B. State e J igual a state. Né? Então, eu recebi aqui de I e de J o valor do estado para onde ele foi, tá? É isso que aconteceu aqui. Então, primeiro, olha, se o estado é o A, ou seja, se a gente tem exatamente essa coordenada aqui de A, 0,1, ou de B, 0,3, eu passo a coordenada A' ou B' e os valores de recompensa. Tá? Foi isso aqui que a gente fez. Eu acabei não passando o bullet para o outro lado, aqui é onde eu estou aparecendo. If action igual a up, se a função, se a ação for up, next state igual. Aí, vamos lá. A gente vai ter que olhar aqui o máximo de I menos 1 ou 0.
Por quê? Se ele for para cima, eu estou, por exemplo, em 0. Para ir para cima, eu teria que subtrair 1. Por exemplo, ó, eu estou na linha 2. Dou um up. Né? Se eu der um up, significa que eu quero ir para a linha 1. Então eu subtraio i menos 1. Se eu estou em 0 e subtraio 1, vai para menos 1, o que não pode. Então eu pego o máximo entre o i menos 1 e 0. Beleza? Vírgula J. Por quê? Porque J eu não estou mexendo com ele quando eu estou... aqui, desculpe. Isso. I menos 1 ou 0 está dentro de max e J. Porque assim, eu não estou mexendo com colunas nesse caso, né? A gente vai acertar isso daqui a pouquinho. Ok? Então tá certo. Vamos lá. Else if igual o down next state igual min. Quando a gente estava olhando lá no Excel agora, vamos novamente. Quando eu quero descer, eu somo mais 1. Lembrando que o máximo é 4. Né? Se ele for para 5, aí não pode. Então é isso que a gente vai fazer agora. É o mínimo que a gente quer, né? É o contrário. I mais 1, vírgula, grid, size, 0. Menos 1. Vai retornar 5, menos 1 vai até de 0 a 4, certo? Então, basicamente é isso, vírgula, J, porque eu não estou tratando nada. Agora sim, elif ou else if, action, igual a left next state igual e, não vou mexer com subir e descer, agora é com direita e esquerda, max, a mesma lógica para J, se eu estou indo para left, eu tenho um limite que é 0, e se ele está indo para a última coluna, se ele está aqui, subtrai 1, vai para a coluna menos 1, não pode. Max, J menos 1, vírgula 0. Então, I e o máximo disso, finalmente, else, que aí seria a última ação possível, que é o write. Next state igual, mesma lógica, agora aqui é o mínimo, J mais 1 ou grid size 1. Aqui é o 0 porque eu estou falando para J e aqui eu estou falando aqui exatamente por causa que aqui é o I e aqui é o J, o grid size do J, então é a posição 1, tá ok? Grid size menos 1 também, então é o mínimo entre isso aqui, tá? É isso, a gente acertou essa lógica. Deixa eu descer mais aqui, que eu já fiz essa função antes. Estou passando aqui o que eu já fiz e testei. Belezinha. If, agora é a penalidade. Next state igual a state. Ou seja, se ele não atualizar, ele recebeu um estado. E aí, quando você coloca essas travas, né, do máximo e ele não avança, se ele só tem um jeito para ele retornar o 0 aqui, se ele já está no 0, né? E aí, por exemplo, é o next state.
ele vai dar menos 1 ou 0. Claro, ele pode vir de 1 e ir para 0. Mas a condição toda é, se eu recebi, atualizei e continua o mesmo estado, isso é porque ele chegou numa questão de borda. E se ele chegou numa questão de borda, eu vou dar um return state menos 1. A gente vai dar uma penalizada nele de menos 1. Caso contrário, return next state 0. Então, olha, se eu cheguei na borda, eu retorno o próprio estado com menos 1. Se eu conseguir fazer uma transição para um outro estado, eu retorno o estado para o qual ele transitou e ele vai para uma recompensa 0, beleza? Porque antes a gente já olhou aqui, olha. Ele terminaria aqui se ele já fosse para o state A. Ele terminaria aqui se ele já fosse para o state B. Então, para você que está chegando, quando ele tem um return, ele encerra a função step, né? Então, da mesma forma que aqui, olha, ele retornaria se ele não tivesse nenhum avanço, se ele continuasse numa condição de borda, que é uma transição que não acontece, recebendo uma punição, e se ele de fato transitou, não foi nem uma punição e nem uma recompensa A ou B, ele retorna 0, tá? Então terminamos essa função, tá funcionando. Vamos para o próximo vídeo, deixa teu like, se inscreva e compartilha com seus amigos. Comenta aí, tá gostando? O que você achou dessa lógica, você que está aprendendo programação junto com o Reinforcement Learning? Foi didático para você? Me dá um feedback, eu vou agradecer. Um abração, tchau, tchau!